Talvez esse seja meu último discurso na condição de líder da bancada do Partido Socialismo e Liberdade. E eu não poderia, fazer a transição desse importante papel de liderança de uma bancada tão combativa, composta pela deputada Sâmia Bonfim, pelo deputado David Miranda, pelo deputado Marcelo Freixo, pelo deputado Ivan Valente, pelo deputado Edmilson Rodrigues, pela nossa decana, deputada Luísa Erundina, pela nossa deputada Áurea Carolina, nossa deputada Talíria Petroni. Não poderia, com uma bancada tão combativa e com tanta história de luta em defesa do povo, não fazer alguns registros nesse momento. O Brasil hoje atinge uma das piores marcas de mortalidade por Covid-19 no mundo, equiparada aos Estados Unidos, outro país comandado por um obscurantista. São 110 mil mortes e 34 pessoas, 110 mil e 34 pessoas que perderam a vida pelo Covid-19. Isso não é um número, são vidas. E agora que nós estamos quase há 4 meses enfrentando a pior pandemia da nossa geração, tantas vidas perdidas, uma crise econômica que se aprofunda, resultado de uma agenda ultraliberal. Nesse período tão difícil da nossa história, me coube liderar essa bancada combativa. Nós não temos dúvida de que construímos todas as condições e, como bancada, aqui lutamos para o enfrentamento à pandemia e para salvar a vida do nosso povo. Foi assim que o pessoal apresentou o primeiro PL, que criava o auxílio emergencial, depois unificou com a oposição e depois votou na Câmara dos Deputados no PL que criava os R$600, enquanto o Bolsonaro queria dar R$200 para o povo. Foi a partir de uma emenda do PSOL e do debate aqui no plenário com o presidente Rodrigo Maia que nós chegamos ao duplo benefício para mulheres chefes de família, que recebem R$1.200 graças à nossa luta nesse plenário. Foi também a bancada do PSOL que apresentou o primeiro projeto de reconversão industrial, porque deveria estar se produzindo álcool em gel, produção de máscara em larga escala para ajudar o nosso povo. O PSOL que pautou a necessidade de salvar a vida e não salvar os lucros. A taxação das grandes fortunas, a taxação dos lucros e dividendos, que também reivindicou em vários momentos, como outros partidos, mas aqui falo na condição de líder do PSOL, a manutenção dos empregos. Porque nós estamos vendo que, em meio à pandemia, tem bilionários ficando mais bilionários. 32 bilionários acumularam uma riqueza de 40 bilhões de reais só agora, na pandemia, enquanto 4 milhões de brasileiros e brasileiras perderam o trabalho só durante a pandemia, enquanto as pequenas e microempresas estão fechando diante dessa medida de ajuste e da ajuda que não chega nos estados e municípios. Nós, que também apresentamos muitos projetos para proteger a vida do nosso povo, o pessoal apresentou dezenas de projetos e foi eleito até pela revista Veja como principal pedra no sapato do governo Bolsonaro, porque também nós sabemos que enfrentar Jair Messias Bolsonaro é um problema de medida sanitária. 100 mil mortes não é acidente, 100 mil mortes é política. É óbvio que diante do Covid e de um vírus que não se tem vacina e ainda não se tem remédio comprovado cientificamente, muitos morreriam, mas não 100 mil. E a política do governo, e sobretudo do Bolsonaro, foi desmerecer a gripezinha, como ele falou, foi desmerecer as vidas, dizendo que não era coveiro, foi desmerecer o povo brasileiro. Eu acho, e tenho a convicção, de que ele será julgado pelo Tribunal Penal Internacional pelos crimes contra a humanidade que está cometendo, e o pessoal também é signatário com entidades em todas as esferas internacionais. Nós denunciamos na Organização Mundial de Saúde, nós fizemos denúncia na ONU, fizemos denúncia no Tribunal Penal Internacional, porque nós sabemos que ele tem uma postura genocida, que coloca em risco a vida dos nossos indígenas, inclusive com esses vetos que foram de fato cruéis e desumanos, que ele coloca em risco a vida dos mais pobres, porque é verdade que o vírus não é ideológico, mas atinge de maneira desigual um país tão afetado pelas desigualdades sociais. São os pobres, pretos, que proporcionalmente mais morrem, justamente que é mais vítima desse sistema perverso, que faz com que uma minoria, 5 bilionários, tenha a mesma renda que 100 milhões de brasileiros. Mas nós não queremos que ele seja julgado daqui a 10 anos, porque a vida do nosso povo segue, infelizmente, segue indo. A cada dia que passa, são cerca de 1.000 mortes diárias, e já chegou quase a 2.000 mortes diárias por conta do Covid. Peço 1 minuto para concluir, presidente Marcos, com a sua deferência. Mas nós não temos dúvida
de que é preciso uma luta política contra este governo genocida. Isso significa que a história também cobrará caro daqueles que lhe silenciaram, a história cobrará caro daqueles que, em nome de cargos, não enfrentaram um governo que atrapalha as medidas sanitárias, a história cobrará caro aqueles que, em nome de uma agenda neoliberal, passaram a ideia de que é aceitável um governo genocida e obscurantista. E nós seguiremos lutando pela taxação dos ricos para pagar uma renda permanente, que também é projeto do PSOL e está protocolado. Só taxando os milionários, a gente pode manter uma renda permanente no valor de R$600 para o nosso povo. Nós seguiremos lutando pela ampliação da democracia, ao mesmo tempo que lutamos contra essa agenda obscurantista da extrema-direita. E nós temos a convicção de que a luta de classe segue sendo o motor da história. Estamos acompanhando vivamente a luta nos Estados Unidos contra o obscurantismo do Trump, assim como a revolução na Bolívia, diante de mais uma tentativa de golpe daqueles que não querem respeitar os direitos do povo boliviano em decidir. E no Brasil, seguiremos fazendo a nossa parte, construindo uma alternativa política e social, denunciando a agenda ultraliberal e, ao mesmo tempo, lutando para preservar a vida do povo. Eu quero agradecer todos os técnicos da bancada do PSOL, assessores, militantes, o nosso partido, os militantes do movimento social, os nossos deputados, os outros líderes pelo respeito, dizer que eu tive a honra de representar uma bancada super combativa e eu tenho certeza que serei muito bem representada pela próxima líder, deputada Samia Bonfim.